Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou Fernando Tremoço, o seu professor de português. E agora, pessoal, nós vamos falar sobre o Barroco, tá? O período barroco, também chamado de seiscentismo, é constituído pelas primeiras manifestações literárias genuinamente brasileiras ocorridas no Brasil colônia. Ele é considerado, né, é constituído aí pelas primeiras manifestações literárias genuinamente brasileiras, porém, alguns teóricos de literatura, né, dizem que, na verdade, o Barroco ainda não era uma literatura propriamente brasileira. Ah, mas é uma discussão que acontece no, num, num campo acadêmico. Eu não vou pontuar isso aqui agora, tá? O termo denomina genericamente todas as manifestações artísticas dos anos 1600 e início dos anos 1700. Além da literatura, estende-se a música, pintura, escultura e arquitetura da época. O estilo barroco nasceu em decorrência da crise do Renascimento, ocasionada principalmente pelas fortes divergências religiosas e imposições do catolicismo e pelas dificuldades econômicas decorrentes do declínio do comércio com o Oriente. Todo o rebuscamento presente na arte e literatura barroca é reflexo dos conflitos dualistas entre o terreno e o celestial, entre o homem, que a gente vai chamar de antropocentrismo, e Deus, de teocentrismo, tá? É esse dualismo entre o pecado e o perdão, a religiosidade medieval e o paganismo presente no período renascentista. Tá? Então, também aqui nós vamos falar de algumas características desse período. Por exemplo, é chamado também da arte da Contra-Reforma. A ideologia do Barroco é fornecida pela Contra-Reforma. Em nenhuma outra época se produziu tamanha quantidade de igrejas, capelas, estátuas de santos e monumentos sepulcrais. As obras de arte deviam falar aos fiéis com a maior eficácia possível, mas em momento algum iriam até eles. Então a arte barroca tinha que convencer, conquistar, impor admiração. Nós temos aqui nesse período o conflito entre corpo e alma, né? A tensão de elementos contrários, esse dualismo aqui, tá? Então, ora esse homem, ele se ajoelhava diante de Deus, ora ele buscava e celebrava ali as delícias da vida. Então tinha essa dualidade, tá? Essa dualidade que acontecia muito. Homem, Deus, pecado, perdão, tá? Nós temos que o homem barroco assume a consciência integral no que se refere à fugacidade da vida humana, o que a gente vai chamar de efemeridade. Tá? O tempo é veloz e avassalador, destrói essa passagem. Por outro lado, diante das coisas que são transitórias, que têm uma certa instabilidade, surge a contradição. Vivê-las até que terminem ou renunciar ao passageiro e entregar-se à eternidade. Então, novamente, nós temos aqui a dualidade. Será que eu vivo o que a vida está me trazendo para eu viver? Ou eu vivo uma vida de remissão e me concentro no que é divino, digamos assim, que vai me levar à eternidade? O que é considerado aqui para eles essa questão de eternidade, do que é divindade, etc. Então tem esse conflito, essa dualidade. O estilo barroco ele apresenta uma forma conturbada decorrente da tensão causada pela oposição entre os princípios renascentistas e a ética cristã. Então, frequentemente, há antíteses, né? Esses paradoxos, essas inversões, estabelecendo uma forma contraditória e dilemática. Nós temos aqui também, nesse período, o cultismo e o conceptismo, tá? O que é o cultismo, gente? É o uso da linguagem rebuscada, da linguagem culta, extravagante, repleta de jogos de palavras, de um emprego abusivo de figuras de estilo, como uma metáfora, como hipérbole, ok? Já o conceptismo, ele ocorre principalmente ali na prosa, né? E é marcado pelo jogo de ideias, de conceitos, seguindo aqui um raciocínio lógico, nacionalista, que utiliza uma retórica aprimorada. Então, a organização da frase vai obedecer uma ordem rigorosa,
com o intuito de convencer e ensinar. Lembra que um pouquinho acima a gente falou que a arte barroca não ia até a pessoa. Ela estava ali, ela existia e ela queria convencer por si mesma. Tá? É basicamente assim que funciona até mesmo nos textos do barroco. O barroco ele foi introduzido no Brasil por intermédio dos jesuítas, tá? E a princípio, no final do século XVI, tratava-se de um movimento apenas destinado à catequização. A partir do século XVII, o movimento passa a se expandir para os centros de produção açucareira, especialmente na Bahia, por meio das igrejas. Assim, era função da igreja ensinar o caminho da religiosidade e da moral a uma população que vivia desregradamente na concepção deles, ok? Nos séculos 17 e 18, não se tinha ainda condições para a formação de uma consciência literária brasileira. A vida social no país era organizada em funções de pequenos núcleos econômicos, não existindo efetivamente um público leitor para as obras literárias. É o que só viria a ocorrer no século XIX. E é por isso também que muitos teóricos dizem que a literatura barroca não é necessariamente o início da literatura brasileira. Tá? Seria ali uma continuação de uma literatura portuguesa. Então, é por isso que se fala de autores brasileiros com características barrocas, influenciados por fontes estrangeiras, portuguesa e espanhola, mas que não chegaram a constituir o movimento propriamente dito. Nesse contexto, merecem destaque a poesia de Gregório de Matos Guerra e a prosa do padre Antônio Vieira, representada pelos seus sermões. Didaticamente, o barroco brasileiro tem seu marco inicial em 1601, com a publicação do poema épico Prosopopeia, de Bento Teixeira. Então, vamos falar um pouco de Gregório de Matos Guerra, né? O chamado Boca do Inferno. Nascido em Salvador, na Bahia, morreu em Recife, lá em Pernambuco. Ele estudou no Colégio dos Jesuítas e formou-se em Direito em Coimbra, lá em Portugal. Isso era uma coisa muito interessante também. As pessoas que produziam alguma coisa aqui no Brasil, né? Eles iam estudar fora primeiro, para depois ir para o Brasil. Por isso também que há um certo delay, né, uma certa diferença de períodos, por exemplo, na Europa está finalizando o movimento literário, enquanto ainda está acontecendo aqui no Brasil esse movimento. Por quê? Porque tem esse delay da chegada das atualizações que se tinha na época. Tá? Ele recebe esse apelido, né, de Boca do Inferno graças à sua irreverência e graças às suas obras satíricas. Tá? Ele é considerado o primeiro poeta brasileiro onde cultiva a poesia lírica, satírica, erótica e religiosa. Tá? O que se conhece de sua obra é fruto de inúmeras pesquisas, porque Gregório não publicou seus poemas em vida. Inclusive, há dúvidas quanto à autenticidade de muitos textos que são atribuídos a Gregório de Matos. Existem estudiosos que buscam reafirmar essa publicação, né, reafirmar que esses textos são de Gregório de Matos, e existem outros que estudam tentando comprovar que, na verdade, os textos não eram de Gregório de Matos, que eram de outras pessoas, e que, por terem um estilo parecido, são nomeados a ele. Tá? Então, tem essa divergência dentro da academia. Okay? O padre Antônio Vieira nasceu em Lisboa, tá? Em 1608, e morreu na Bahia em 1697. Com 7 anos de idade, veio para o Brasil e entrou para a Companhia de Jesus, tá? E por defender posições favoráveis aos índios e aos judeus, foi condenado à prisão pela Inquisição, onde ficou por 2 anos. Ele é o responsável pelo desenvolvimento da prosa no período barroco e ficou conhecido por seus sermões polêmicos em que critica, entre outras coisas, o despotismo dos colonos portugueses, a influência negativa que o protestantismo exercia na colônia e os pregadores que não cumpriam com seu ofício de catequizar e evangelizar. Seriam ali seus adversários católicos, tá? E ele também pregava contra a própria Inquisição. Então agora nós vamos falar